Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Leonel Lacerda, eu sou trader e também investidor no mercado de ações e todo final de semana, aos domingos, eu publico este vídeo com o estudo do índice Bovespa e também o estudo gráfico de alguns papéis. O objetivo aqui é focar em trades. Eu ressalto que trades são operações especulativas e de curto prazo. Sobre isso, antes da gente começar o estudo do índice Bovespa e de alguns papéis, eu quero mostrar esse quadro aqui para vocês. Nós temos que dividir o nosso capital em capital de investimento e o capital para fazer trade. O capital de investimento é aquele que a gente aloca em ações de empresas com bons fundamentos. E essa aplicação ela visa o longo prazo. Nesse caso, a gente quer ser sócio da empresa. E outra parte a gente aplica na renda fixa. Para fazer trade, que é o que eu vou mostrar aqui, a gente usa um percentual menor do nosso capital. E desse percentual, a gente pode usar uma parte para fazer o trade de valor, ou seja, a gente especula com ações com bons fundamentos, e uma parte bem pequena é chamado capital de risco para aplicar em papéis de alto risco, ou seja, de empresas que têm dívida muito alta, que têm péssimo gerenciamento, que custam um pouquinho acima de R$1, uma parte bem pequenininha. Por quê? Porque o risco é muito alto. Se a gente perder, não vai doer no bolso. Então, o capital de risco ele é direcionado para as operações altamente especulativas e de empresas arriscadas. Quem confunde fazer investimento com trade comete um erro grave na bolsa e pode perder muito dinheiro. Então, é importante ficar atento a essas diferenciações aí. Vamos agora seguir então para o nosso estudo, começando pelo índice Bovespa. O índice deixou na última sexta-feira esse candle aqui, chamado Marubozu, que não tem sombras. Ele indica fortes quedas, caiu 3%, mais de 3%. Tem que observar na próxima segunda, terça, quarta, os próximos pregões, se esse candle aqui vai ser confirmado, se essa queda vai continuar, tá bem? O índice Bovespa, na minha opinião, tem um suporte importante aqui em 48 mil pontos e o próximo suporte imediato lá em 46.500 pontos. Tem que cuidar para ver se o índice pode fazer aqui um pivô e voltar a subir, ok? Se ele continuar caindo e romper essa região de 48 mil pontos, na minha opinião, a próxima parada é 46.500 pontos. Tá? Neste momento, eu estou apenas observando. O último trade que eu fiz foi em Rumo. Esse trade foi encerrado na última segunda-feira. Quem me acompanha sabe disso. Rumo 3 é um papel que tem um beta muito alto, um risco muito alto. Então eu coloquei aqui o meu capital de risco. Um valor muito pequenininho. Comprei poucos lotes no rompimento de 4,61 e vendi na segunda-feira, conforme eu dizia no último vídeo, com 8 pontos, ou em torno de 8% ali em 4,98. Nem esperei chegar aos R$5. Foi uma venda adequada, porque logo o ativo começou a corrigir, e eu continuo de olho nesse papel. Por quê? O papel fez aquilo que precisava fazer, ou seja, uma correção até a média móvel, né? Até essa linha vermelha aqui, entendeu? Então agora, se esse papel pivotear para cima, se voltar a subir, na minha opinião, rompendo a região de R$5 com 5 centavos, 5,04, se romper esse topo, o alvo dele pode ser lá na região de R$6. Por isso eu continuo atento, lembrando que é um papel de alto risco, uma empresa altamente volátil, as ações desse papel. Vamos dar uma olhadinha agora em Vale. Aqui está o gráfico de Vale 5. Eu dizia no vídeo da semana passada que, se aproximando de R$13,45, esse topo aqui, o ativo poderia enfrentar o que? Uma resistência. Nem chegou lá, começou a enfrentar a resistência e voltou a cair. Tem que observar agora, pessoal, se o papel vai fazer isso aqui, ó, um movimento de alta e pivotear para cima. Porque aí no rompimento desse topo aqui, 13,30, fica interessante. Neste momento, a gente não sabe se isso vai acontecer. A gente também não sabe se o ativo irá perder essa região de 10,90. Se perder 10,90, perde um suporte e a queda pode ser forte. Tá bem? Então, o momento é de observar Vale. Tem que observar os próximos pregões. Vamos ver aqui
Petri 4. Petrobras também tem um movimento parecido com o de Vale 5. Sentiu a resistência, sentiu esse topo aqui, essa resistência, voltou a cair. E agora o papel fica interessante se nos próximos pregões pivotear para cima, ou seja, voltar a subir. Porque aí no rompimento de 9,45, 9,43, pode ser um ponto de entrada. Mas só e somente só se fizer isso. O papel também encontra, na minha opinião, um suporte aqui em 8,50, que é essa linha vermelha, que é a média móvel de 72 períodos, e tem outro suporte importante ali em 7,90. Petri 4, na minha opinião, para operações de swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, operações de curto prazo e especulativas, nada a fazer. Para day trade, bom, aí depende do setup de cada um. E para o longo prazo você não vai estar olhando o gráfico, tem que olhar os fundamentos da empresa. Então, gente, para swing, nada a fazer com Petri 4, na minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, sem problema algum, respeito sua opinião, porque o mercado também se faz de opiniões diferentes. Essa é a famosa assimetria do mercado. Pessoal, agora aqui na tela o gráfico de TUB 4, esse é o gráfico diário de TUB. Observem o seguinte, se TUB perder esse suporte na região de 28,60, na minha opinião, aqui é uma região perigosa, é a beira do abismo, o ativo pode fazer uma correção importante, pode ter novas quedas fortes, só e somente só se perder 28,64. Pensar em comprar neste momento eu não vejo motivos técnicos para isso. Sobre TUB 4 era o que eu tinha a dizer. Vamos ver Banco do Brasil, BBAS3. Setor financeiro, um setor importante na bolsa, por isso a importância da gente analisar esses ativos. Bem, eu dizia na semana passada, no último vídeo, que esse ativo tinha que fazer o quê? Tinha que fazer uma correção. De fato, começou a correção. Tem que ficar atento se nos próximos pregões ele vai fazer o quê? Um pivô para cima, vai voltar a subir. No rompimento aqui de 17,70, pode até ficar interessante, com um alvo lá na média móvel de 72 períodos, a linha vermelha, em R$ 19,30. Neste momento, o ideal é observar Banco do Brasil. E tem que cuidar também o seguinte, ó, situação parecida com a de TUB. Se essa queda não parar e romper 15,85, se furar esse suporte aqui, bem, o ativo pode ter quedas fortes. Veja bem, eu disse que pode, não que vai. Então, fiquem atentos, esse é o momento de observar Banco do Brasil. Não vejo neste momento entradas, tá bem? Tem que esperar aqui um pivô para cima, ou, para quem gosta de operar vendido, só e somente só se romper 15,85 por ali. Agora aqui na tela o gráfico de EQTL3. Quem me acompanha sabe, eu falava que destacava esse gráfico no último vídeo, no rompimento aqui de 46,65. Na semana que passou, deu alguns sinais de que iria romper, está voltando, né? E neste momento eu continuo achando esse gráfico muito interessante, porque ele acumulou no topo e deu um indício de que iria fazer o rompimento. Eu acho mais interessante ainda que esse papel se aproxime da média móvel de 21 períodos, essa linha vermelha mais fraca, e depois volte a romper aquele topo lá em cima. EQTL3 continua no meu radar. Vamos ver agora BBSE3, Banco do Brasil Seguridade, BB Seguridade. Continua dentro da congestão. Na semana que passou, eu dizia que esse ativo ficava interessante se romper R$ 28,00 naquela região por ali. Só e somente só se romper 28, né? Não rompeu, o ativo voltou para a sua congestão. Observem a congestão aqui do papel. Aqui está, andando de lado. Se e somente se romper R$ 28,00, na minha opinião, fica interessante para uma entrada aos lotes. Eu tenho esse papel na minha carteira de longo prazo. Tá? Sobre BBSE3, era o que eu tinha a dizer. Vamos dar uma olhada agora
em JBS, que era um outro papel que na semana que passou eu também coloquei em destaque. JBS não sai da sua consolidação, observem aqui, dentro desse retângulo, andando de lado, na minha opinião, se romper os R$11 com o volume, pode ficar interessante para um alvo lá em R$12 por ali, mas só e somente só se romper os R$11. Bem, os papéis que eu gostaria de destacar eram esses. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode enviar um e-mail para o endereço que está aí embaixo. Eu estou à disposição. Muito obrigado, uma ótima semana e bons trades!